Você já pediu algo com tanta vontade que não se importou com o preço? Naquela noite, ele não trouxe armas, nem sangue. Trouxe fome, ambição, desespero. Eu ofereci caminhos, muitos, rápidos, brilhantes. E ele aceitou sem perguntar o único detalhe que realmente importava. Nem todo caminho permite retorno. Fica comigo até o fim. E você vai entender por que amar pode ser a pior quebra de um pacto. Capítulo 1. A permissão. Você acredita que chegou até aqui por acaso, mas ninguém chega a uma encruzilhada sem já estar perdido por dentro. Eu o vi muito antes daquela noite. Vi quando ele ainda era criança, aprendendo cedo demais que o mundo não tem piedade de quem nasce sem nada. Vi quando a fome deixou de ser dor e virou hábito. Vi quando o sonho virou raiva. E vi, principalmente, quando a esperança começou a apodrecer devagar, silenciosa, até virar ambição pura. Ambição é uma fome melhor vestida, e eu me alimento disso. As pessoas acham que pactos exigem rituais, símbolos, sangue, que precisam de coragem, que é preciso força, que é preciso ousadia. Não é. Pactos exigem apenas uma coisa: permissão. E Flynn já tinha dado a dele muito antes de me encontrar. A encruzilhada não fica em um lugar fixo. Ela aparece quando alguém já não suporta mais ficar parado. Naquela noite, Flynn não pediu amor, não pediu paz, não pediu perdão. Ele pediu movimento, pediu para sair do lugar onde estava preso desde o nascimento, pediu progresso. E isso eu sei oferecer muito bem. Eu me apresentei como sempre faço, não com chifres, nem fogo, nem ameaças. Apresentei-me como possibilidade, como desejo que toma forma, como aquilo que olha nos seus olhos e não julga o que vê. Ele não teve medo, teve alívio. Humanos confundem isso o tempo todo. Você sabe onde está? Perguntei. Ele sabia. Todos sabem, mesmo quando fingem que não. Flynn estava cansado de portas fechadas, cansado de promessas vazias, cansado de ver o mundo andar enquanto ele permanecia imóvel, como se a vida tivesse esquecido seu nome. O que ele não sabia é que o mundo não esquece, ele apenas cobra depois. Eu não ofereci dinheiro, não ofereci poder, não ofereci sucesso, ofereci caminhos, muitos, rápidos, diretos, sem retorno. Foi então que ele o viu, no horizonte da encruzilhada, atravessando o escuro como se fosse dono da estrada. Paimon passou, montado em seu dromedário, lento e constante. Não olhou para Flynn. Nunca olha. Reis não precisam convencer. Eles apenas avançam. Onde Paimon passa, tudo anda. Mesmo quem não está pronto. Flynn sentiu aquilo no peito. Não era medo. Era certeza. A sensação de que algo antigo o havia escolhido. Humanos adoram pensar que escolhem. É uma vaidade encantadora. Expliquei as regras com calma. Sempre explico. Não porque sou justa, mas porque o desespero costuma ser surdo. Ele precisava ouvir. Você terá ascensão, eu disse, mas não poderá criar raízes. Progresso exige movimento constante. O dia em que você amar, você para. Ele riu. Quase todos riem. Amor sempre parece distante para quem nunca teve tempo de senti-lo. Flynn acreditava que amor era luxo, distração, fraqueza. Acreditava que sua fome era maior do que qualquer afeto possível. E naquele momento, era mesmo. O pacto não foi selado com palavras bonitas. Foi selado com silêncio, com um aceno de cabeça, com a aceitação absoluta de que o futuro valia mais do que qualquer laço. Esse é o verdadeiro contrato, quando alguém decide que subir é mais importante do que pertencer. Quando Flynn deu o primeiro passo para fora da encruzilhada, eu já sabia. Ele não estava apenas indo embora, estava deixando algo para trás. Algo que ele só perceberia quando fosse tarde demais. Paimon passou novamente, desta vez mais perto,
O dromedário levantou poeira, movimento puro, progresso sem alma. Flynn sentiu o chão tremer e sorriu. Humanos sempre sorriem quando confundem velocidade com vitória. Antes de partir, eu o alertei. Não por bondade, mas porque gosto de ver a compreensão chegar antes da queda. Nem todo caminho permite retorno, eu disse. E o amor é sempre um retorno disfarçado. Ele não respondeu. Já estava indo. E é assim que começa toda ruína bem-sucedida, com alguém convencido de que finalmente encontrou o caminho certo. Agora, enquanto você me escuta, talvez esteja se perguntando se Flynn teve escolha. Teve. Todos têm. Mas escolhas feitas com fome não alimentam. Elas consomem. Se você sente esse peso no peito agora, essa inquietação estranha, não ignore. Histórias como essa não são contadas por acaso. Elas encontram quem precisa ouvi-las. E se em algum momento você pensar, eu teria feito diferente? Pense bem. A encruzilhada nunca avisa quando está próxima. Continue comigo. Observe cada passo, cada ganho, cada perda. Porque quando tudo começa a dar certo rápido demais, é porque o preço ainda não foi cobrado. E ele sempre é. Capítulo 2. Antes do caminho. Eu não nasci ambicioso. Nasci pequeno demais para o mundo em que fui jogado. Quando você cresce sem nada, aprende cedo que a vida não começa no mesmo ponto para todo mundo. Alguns largam na frente. Outros nem chegam à pista. Minha família vivia espremida em um espaço que mal podia ser chamado de casa. As paredes eram finas, mas o silêncio era mais fino ainda. Não havia planos para o futuro porque o presente já exigia tudo. Meu pai trabalhava até o corpo ceder. Minha mãe fingia que estava tudo bem. E eu aprendi, ainda criança, que esperança é perigosa quando não se tem como sustentá-la. Sonhar doía mais do que aceitar. Eu observava. Sempre observei. As pessoas passando. Os carros melhores. As roupas limpas. As conversas sobre viagens, investimentos, oportunidades. Palavras que nunca chegavam até mim. Era como assistir a um mundo que existia atrás de um vidro grosso demais para quebrar. O que mais me machucava não era a pobreza. Era a imobilidade. Nada mudava. Os dias se repetiam como uma sentença. Trabalhei cedo. Aceitei tudo. Aguentei humilhações que hoje ainda ecoam na minha cabeça. Chefes que falavam comigo como se eu fosse descartável. Clientes que evitavam meu olhar. Pessoas que confundiam silêncio com fraqueza. E talvez estivessem certas. Eu era fraco. Fraco de oportunidades. Fraco de escolhas. O tempo foi passando e algo começou a crescer dentro de mim. Não era ódio. Era pior. Era uma sensação constante de atraso. Como se eu estivesse sempre chegando depois que tudo já tinha acabado. Como se o mundo tivesse partido e esquecido de me avisar. Aos 28 anos, eu já sabia. Ninguém viria me salvar. E mais do que isso, eu já não queria ser salvo. Eu queria avançar. Custe o que custasse. Foi quando comecei a perceber as encruzilhadas. Não como lugares físicos, mas como momentos. Decisões pequenas. Pensamentos recorrentes. Ideias que surgiam sempre que eu me sentia encurralado. E se eu aceitasse menos escrúpulos? E se eu parasse de me importar? E se eu fosse como eles? Cada concessão parecia insignificante. Mas juntas, elas formavam um caminho. Um que me afastava lentamente de quem eu era, se é que eu já tinha sido alguém. Na noite em que tudo começou, eu não estava desesperado. Estava vazio. E vazio é muito mais perigoso. Caminhei sem pensar. Não porque sabia para onde ia, mas porque ficar parado tinha se tornado insuportável. Foi então que cheguei àquele lugar onde as estradas se cruzam. Onde nenhuma direção parece errada, até que você escolhe uma. Ela já estava lá. Não senti medo. Senti reconhecimento. Como se aquela presença combinasse demais com tudo o que eu vinha me tornando. Ela não me ofereceu consolo. Não disse que tudo ficaria bem. Apenas me olhou como quem vê algo utilizável. E eu gostei disso. Quando falou de caminhos, algo em mim despertou. Caminhos significavam avanço. Movimento. Saída. Não importava para onde. Importava sair. Pela primeira vez, senti que alguém entendia exatamente o que eu queria sem que eu precisasse explicar. E então, ele apareceu. Paimon. Não sei dizer se foi visão, alucinação ou algo pior. Só sei que o vi atravessando o horizonte, montado em um dromedário que parecia feito do próprio tempo. Ele não vinha rápido. Não precisava. Tudo se movia para dar passagem. Aquela imagem se gravou em mim como uma promessa silenciosa. Quem anda com ele, não fica para trás. Naquele instante, compreendi algo que nunca admiti em voz alta. Eu não queria apenas sair da pobreza. Eu queria deixar de pertencer a ela. Quando o pacto foi mencionado,
Não pensei em consequências. Pensei em alívio. Em finalmente respirar. Em não precisar mais acordar todos os dias com a sensação de que minha vida já tinha acabado antes mesmo de começar. O tabu parecia irrelevante. Amor nunca fez parte dos meus planos. Amor era coisa de quem tinha tempo, segurança, escolha. Eu não tinha nada disso. Amar, para mim, sempre foi algo distante, quase teórico. Uma palavra bonita para quem podia se dar ao luxo de parar. E eu não queria parar. Nunca mais. Assenti. Aceitei. Não com euforia, mas com convicção. Como alguém que finalmente decide atravessar uma porta depois de anos encostado nela. Quando dei o primeiro passo, senti algo se romper dentro de mim. Não doeu. Pelo contrário. Foi libertador. Eu estava avançando. Hoje, olhando para trás, percebo o quanto fui honesto naquele momento. Não menti para mim mesmo. Eu realmente acreditava que o progresso valia mais do que qualquer coisa que eu pudesse perder. E talvez, naquele ponto da minha vida, valesse mesmo. O problema não foi o que eu pedi. Foi não entender o que eu estava deixando para trás. Porque toda estrada cobra algo de quem passa. E algumas, cobram tudo de uma vez, só no final. Naquela noite, eu não me tornei rico. Não me tornei poderoso. Não me tornei importante. Eu apenas comecei a andar. E esse foi o erro que definiu tudo o que veio depois. Capítulo 3. O primeiro passo. Depois da encruzilhada, nada mudou imediatamente. E isso quase me fez duvidar. Quase. Voltei para casa andando, com a sensação incômoda de que algo tinha sido deslocado dentro de mim. Não era empolgação. Era foco. Como se o mundo tivesse finalmente reduzido o barulho e deixado só o que importava. Dormi pouco naquela noite. Não por ansiedade, mas por clareza. Ideias vinham organizadas, afiadas, sem esforço. No dia seguinte, tomei decisões que eu vinha adiando há anos. Pedi demissão sem medo. Liguei para contatos que eu sempre considerei fora do meu alcance. Falei com firmeza, não com esperança. E o mais estranho, as pessoas ouviram. Não interromperam. Não minimizaram. Responderam. As primeiras portas não se abriram com estrondo. Se abriram como se sempre estivessem destrancadas, como se o erro tivesse sido meu por nunca ter girado a maçaneta com força suficiente. Um investimento pequeno deu retorno rápido. Uma oportunidade improvável surgiu sem aviso. Um não esperado virou vamos conversar. Eu comecei a andar. E quando você anda depois de uma vida inteira parado, tudo parece milagre. Paimon apareceu pela primeira vez no mundo acordado 3 dias depois. Eu estava parado no trânsito, olhando meu reflexo no vidro do carro ao lado, quando vi o movimento atrás de mim. Um dromedário cruzando a rua entre os carros, como se não pertencesse àquele cenário. Ninguém reagiu. Ninguém buzinou. Ninguém pareceu notar. Ele passou. Lento. Inevitável. Senti um arrepio subir pela espinha. Não era medo. Era confirmação. A partir daí, o progresso acelerou. Não de forma caótica, mas precisa. Eu sabia onde colocar dinheiro. Sabia quando recuar. Sabia quando avançar. Pessoas mais experientes me chamavam de visionário. Outras diziam que eu tinha sorte. Nenhuma delas entendia que sorte não explica constância. O dinheiro começou a chegar antes que eu tivesse tempo de desejar. E com ele, veio algo que eu nunca tinha experimentado: respeito. As mesmas pessoas que antes desviavam o olhar agora queriam minha atenção. O mundo não tinha mudado. Eu tinha. E eu gostei disso. Gostei mais do que deveria. Paimon surgia sempre que eu cruzava um limite novo. Na primeira grande assinatura. Na primeira propriedade comprada. No primeiro jantar caro onde eu percebi que não me sentia deslocado. Me sentia acima. Às vezes ele vinha em sonhos. Às vezes em reflexos. Sempre montado, sempre avançando. Nunca parando. Era como se ele marcasse o ritmo. Como se dissesse, sem palavras: continue. Eu continuei. Quando a demonia falou sobre o tabu, eu realmente não levei a sério. Não porque achei que fosse mentira, mas porque achei que fosse irrelevante. Amor exige tempo, presença, vulnerabilidade. E eu estava ocupado demais vencendo. Meu coração estava fechado para qualquer coisa que não significasse avanço. Comecei a pensar em mim mesmo como alguém em movimento permanente.
Alguém que não cria raízes. Que não olha para trás. Que entende que apego é atraso. E essa ideia me dava uma sensação poderosa de controle. Eu estava no comando. Ou pelo menos achava. Houve um momento específico, e eu lembro com clareza, em que percebi que não havia mais retorno possível. Eu estava em uma estrada, dirigindo rápido demais, quando vi Paimon à frente, parado no acostamento. O dromedário parecia imenso. Antigo. Ele não me impediu de passar. Apenas me observou cruzar. Naquele instante, entendi algo que me arrepiou. Eu não estava sendo puxado. Eu estava sendo acompanhado. E isso é muito mais perigoso. O progresso tem uma característica cruel. Ele começa recompensando seus excessos. Quanto mais você corre, mais ele te empurra. Quanto menos você sente, mais ele te elogia. E eu estava anestesiado o suficiente para confundir isso com vitória. Foi também nessa fase que comecei a ser observado. Comentários, convites, perguntas, pessoas querendo saber como eu fiz. Querendo atalhos, querendo fórmulas. E eu sorria, porque não havia fórmula. Havia apenas decisão. Se você está ouvindo isso agora e sente aquele incômodo no peito, aquela vontade de comentar eu também faria, eu também aceitaria, preste atenção nesse sentimento. Ele é o mesmo que me levou adiante. E eu sei o quanto ele é sedutor. Se quiser, deixa um comentário dizendo até onde você iria para mudar de vida. Às vezes, admitir isso já diz mais do que parece. Minha vida começou a ser medida em marcos. Não mais em dias. Não mais em memórias. Em conquistas. Cada uma apagando a anterior. Cada uma exigindo a próxima. O progresso não aceita pausas. Ele pune quem desacelera. E eu não desacelerava. Construí minha primeira grande empresa em tempo recorde. Comprei coisas que nunca imaginei tocar. Passei a frequentar lugares onde meu nome era dito com cuidado. Onde minha presença alterava o clima da sala. Isso vicia. E eu estava profundamente viciado. O mais curioso é que, apesar de tudo isso, eu não me sentia completo. Sentia-me eficiente. Afiado. Necessário. Mas não inteiro. Era como se algo estivesse sempre alguns passos atrás, tentando me alcançar. Talvez fosse eu mesmo. Mas naquela altura, eu não tinha tempo para esse tipo de pensamento. Questionar é parar. E parar, eu sabia. Parar era proibido. Naquela noite, antes de dormir, sonhei novamente com a encruzilhada. A demonia estava de costas. Paimon passava ao fundo. E eu, no sonho, escolhia o caminho sem sequer olhar os outros. Acordei com o coração acelerado e um sorriso involuntário no rosto. Eu estava avançando. Rápido demais para sentir culpa. Rápido demais para sentir medo. E quando o progresso te ensina a correr, ele não avisa quando a estrada acaba. Se essa história está te prendendo até aqui, um joinha ajuda o canal a continuar trazendo narrativas como essa. Às vezes, o próximo caminho começa com um simples gesto. Capítulo 4 – O tabu. Foi só depois que tudo começou a dar certo que eu entendi o peso real do tabu. Antes disso, ele era apenas uma cláusula distante. Uma linha pequena em um contrato que eu acreditava jamais precisar reler. No início, amar parecia impossível. Não porque eu fosse incapaz, mas porque eu não tinha espaço. Minha vida virou uma sequência de decisões rápidas, números, movimentos calculados. Pessoas entravam e saíam como variáveis. Nada ficava tempo suficiente para criar profundidade. E isso me tranquilizava. Eu acreditava que estava seguro. A demonia havia sido clara. Amor não era permitido. Mas ninguém me explicou o porquê. E eu não perguntei. Amor, para mim, sempre foi sinônimo de vulnerabilidade. Algo que desacelera. Algo que prende. Algo que cria raízes onde só deveria haver estrada. Eu me convenci de que o tabu existia para me proteger de distrações. Para manter meu foco. Para garantir que o progresso continuasse fluindo sem obstáculos emocionais. Eu estava errado. Mas ainda não sabia. Foi em um jantar,
rodeado de pessoas que me admiravam mais do que me conheciam, que senti o primeiro sinal de alerta. Não foi paixão. Foi incômodo. Um vazio específico. Estava ali, no centro da mesa, sendo ouvido, respeitado, desejado e completamente deslocado. Como se eu estivesse representando alguém que tinha esquecido quem era fora do palco. Naquela noite, sonhei com Paimon novamente. Ele não falava. Nunca fala. Apenas avançava. Montado em seu dromedário, atravessando uma planície sem fim. Eu tentava acompanhá-lo, mas algo me puxava para trás. Acordei suado, com a sensação de que havia algo me observando de dentro para fora. Comecei a perceber que o tabu não era apenas uma proibição. Era um teste contínuo. Uma tensão constante entre movimento e permanência. Quanto mais eu avançava, mais distante ficava de qualquer coisa que pudesse me fazer parar. E isso começou a me custar. As relações que eu criava eram funcionais, superficiais, controladas. Pessoas eram escolhidas pelo que representavam, não pelo que despertavam. Eu evitava conversas longas. Evitava silêncio compartilhado. Evitava tudo que pudesse escorregar para dentro do território proibido. Eu não chamava isso de medo. Chamava de estratégia. Paimon aparecia sempre que eu reforçava essa escolha. Em reflexos de elevadores. Em outdoors vistos de relance. Em sombras longas demais para a hora do dia. Era como se ele aprovasse cada negação emocional. Cada passo que eu dava para longe de qualquer possibilidade de afeto. O progresso se intensificava. Quanto mais eu fechava o coração, mais rápido tudo crescia. Era quase matemático. Um sistema de troca silencioso. Eu entregava sensibilidade, e o mundo me devolvia poder. Comecei a entender o tabu como um pilar. Algo que sustentava tudo o que eu estava construindo. E, por isso, passei a defendê-lo. Não só contra os outros, mas contra mim mesmo. Houve uma mulher nessa fase. Linda, inteligente, impecável. Ela se encaixava perfeitamente na imagem que eu precisava projetar. Não havia amor ali. Apenas compatibilidade estética e social. Eu sabia disso. Ela sabia disso. E ainda assim, seguimos adiante. Ela não era um risco. Ela era um símbolo. E símbolos não quebram pactos. O casamento foi rápido. Calculado. Celebrado por quem via sucesso onde havia apenas encenação. A casa era grande. Luxuosa. Fria. Um espaço bonito demais para ser chamado de lar. E eu gostava assim. Lar sugere permanência. Eu não podia me permitir isso. Mesmo assim, algo começou a rachar. Não nos primeiros meses. Nem no primeiro ano. Mas em pequenos detalhes. No silêncio prolongado. Na ausência de conexão real. Na sensação de estar cercado e, ainda assim, absolutamente sozinho. O tabu começou a deixar de ser proteção e passou a parecer vigilância. Eu sentia que estava sendo observado o tempo todo. Não por ela. Por algo maior. Como se cada emoção fosse pesada. Medida. Avaliada. E qualquer desvio pudesse custar caro demais. Paimon surgia mais perto agora. Às vezes, parado. Observando. Como se esperasse. Não por um erro financeiro. Não por uma falha estratégica. Mas por algo muito mais simples. E muito mais humano. Eu comecei a entender tarde demais. O tabu não existia para impedir o amor. Existia para provar que, mais cedo ou mais tarde, ele surgiria. E quando surgisse, não haveria negociação possível. Amor não pede permissão. Ele acontece. E quando acontece dentro de um pacto baseado em movimento, ele se torna uma âncora. Eu tentei me convencer de que estava no controle. De que poderia sentir sem me apegar. De que poderia tocar sem ficar. De que poderia seguir adiante carregando o mínimo possível de mim mesmo. Mas algo dentro de mim já estava cansado de correr. Naquela noite específica, a que antecedeu tudo, eu vi Paimon parado à porta da casa. O dromedário imóvel. Pela primeira vez, ele não avançava. Apenas esperava.
E isso me gelou mais do que qualquer visão anterior. Entendi, naquele instante, que o progresso não persegue. Ele aguarda. E quando você finalmente para, ele cobra. O tabu nunca foi uma regra externa. Sempre foi um aviso. E eu, cego pela velocidade, ignorei todos eles. Capítulo 5. A Ascensão. O progresso deixou de ser promessa e virou rotina. Não houve um grande momento de virada, nenhum dia específico em que acordei rico. Foi pior do que isso. Foi gradual demais para ser percebido, rápido demais para ser questionado. Quando notei, já estava em um patamar onde o erro não era mais cair, era desacelerar. O dinheiro começou a trabalhar por mim com uma eficiência quase obscena. Negócios se encaixavam como peças já previstas. Pessoas certas surgiam na hora exata. Concorrentes cometiam erros que eu não precisei provocar. Era como se o mundo estivesse levemente inclinado a meu favor, o suficiente para que tudo escorregasse até mim. Eu não comemorava. Apenas avançava. Cada conquista vinha acompanhada de uma sensação estranha de inevitabilidade. Não era orgulho. Era confirmação. Como se tudo aquilo já estivesse decidido muito antes de eu chegar ali. E talvez estivesse. Talvez o pacto não tivesse criado nada. Talvez apenas tivesse removido os obstáculos que me impediam de chegar onde sempre acabaria chegando. Paimon aparecia com mais frequência agora. Eu o via em viagens de negócios, atravessando estradas desertas enquanto meu carro avançava rápido demais. Via seu reflexo em vidros de prédios recém-comprados. Em aeroportos, entre multidões apressadas, ele surgia imóvel, montado em seu dromedário, observando o fluxo humano como quem observa um rio obediente. Nunca falava. Nunca interferia. Mas sempre estava lá quando algo crescia. Comecei a entender o simbolismo tarde demais. Paimon não vem quando você deseja. Ele vem quando você sobe. E eu subia sem olhar para trás. Minha empresa cresceu além do planejado. Expandi para áreas que eu mal compreendia, e ainda assim dava certo. Pessoas me chamavam de gênio, de estrategista nato, de exemplo de superação. Eu aceitava os elogios com naturalidade, como se aquilo fosse apenas o resultado lógico de finalmente ter tido uma chance. O que ninguém via era o custo invisível. O cansaço que não passava. A sensação constante de estar em movimento mesmo quando parado. Como se o descanso fosse apenas uma pausa física, nunca mental. Meu casamento avançava junto com minha imagem pública. Fotos. Eventos. Sorrisos ensaiados. Ela cumpria o papel perfeitamente. Eu também. Não havia conflitos porque não havia profundidade. E isso era conveniente. Amor não sobreviveria naquele ritmo. E eu não podia permitir esse risco. A casa era enorme. Silenciosa. Impecável. E completamente estranha. Eu atravessava corredores como quem visita um prédio corporativo fora do horário. Tudo funcionava, tudo brilhava. Mas nada me pertencia de verdade. Mesmo assim, eu seguia. Porque o progresso tem uma lógica cruel. Quando você começa a ganhar demais, perder parece impossível. E essa ilusão te torna imprudente. Passei a investir mais. Arriscar mais. Avançar sem reservas. Cada vitória alimentava a próxima decisão. Eu já não distinguia mais necessidade de ambição. Tudo era movimento. Tudo era expansão. Tudo era agora. Paimon surgiu certa vez dentro da minha própria casa. Não fisicamente, não dessa vez. Ele estava refletido em uma obra de arte cara demais para justificar. O dromedário ocupava quase toda a imagem. Eu pisquei. A imagem sumiu. Mas a sensação ficou. Eu não estava sozinho na ascensão. Nunca estive. Houve um momento específico, durante uma negociação decisiva, em que senti algo diferente. Um atraso mínimo. Um segundo de hesitação. Pensei em recuar. Avaliar melhor. Descansar. Foi rápido. Quase imperceptível. Naquela noite, sonhei com Paimon passando à minha frente, pela primeira vez, olhando de lado. Não para mim. Para trás. Como se apontasse algo que eu estava ignorando.
Acordei irritado. Não comigo. Com a ideia de parar. Parecer fraco é inadmissível quando tudo depende da sua velocidade. A ascensão não me trouxe felicidade. Trouxe controle. E controle é muito mais viciante. Saber que decisões minhas moviam pessoas, mercados, destinos. Saber que minha ausência era notada. Que meu tempo tinha peso. Isso muda um homem por dentro. Reorganiza prioridades. Apaga delicadezas. Eu comecei a falar menos. Ouvir menos. Sentir menos. Emoções viraram ruído. E ruído atrapalha quem precisa avançar. O mundo passou a reagir a mim. Não o contrário. E isso é perigoso. Porque quando tudo começa a se curvar, você esquece como é estar no mesmo nível. Esquece como é dividir. Esquece como é pertencer. E sem perceber, troca o chão por altura. Acha que está mais seguro, quando, na verdade, só está mais distante da queda. Naquele período, se alguém tivesse me perguntado se eu era feliz, eu teria respondido sem hesitar: estou vencendo. E isso bastava. Pelo menos parecia bastar. Se você está ouvindo isso agora e sente aquela excitação silenciosa, aquela vontade de avançar sem pensar muito no custo, eu entendo. Eu senti o mesmo. E se essa história está te prendendo até aqui, considere deixar um joinha. Isso ajuda mais histórias como essa a continuarem existindo. A ascensão não anuncia o fim. Ela o prepara. E quanto mais alto você vai, mais difícil é perceber quando deixou de subir, e começou apenas a se afastar de tudo que um dia poderia te segurar. Eu ainda não sabia. Mas já estava alto demais para voltar. E o progresso, paciente como sempre, continuava me empurrando para frente. Capítulo 6 O lar de vitrine. Foi só quando tudo parecia completo que percebi a ausência. A casa era grande demais para ecoar. Cada passo meu se perdia em corredores largos, pisos frios, móveis caros escolhidos por catálogo. Nada ali tinha história. Nada tinha marcas. Era um espaço impecável, desenhado para impressionar, não para acolher. Chamavam aquilo de lar. Mas eu nunca consegui repetir essa palavra sem sentir um incômodo estranho na boca. Minha esposa se movia pela casa como parte da decoração. Elegante. Silenciosa. Eficiente. Conversávamos sobre agendas, eventos, compromissos. Nunca sobre nós. Nunca sobre dentro. Era um acordo tácito. Enquanto a imagem funcionasse, não mexiríamos no que estava por trás. E funcionava. Jantares. Fotos. Viagens. Pessoas nos olhando como se fossemos o retrato exato do sucesso. Eu via inveja nos olhos deles. Admiração. Desejo de estar onde eu estava. E aquilo me alimentava por fora, enquanto algo em mim começava a definhar por dentro. O progresso não destrói tudo de uma vez. Ele substitui. Substitui calor por eficiência. Presença por utilidade. Afeto por função. Eu chegava tarde. Saía cedo. Mesmo quando estava em casa, não estava ali. Minha mente seguia em movimento constante, revisando números, decisões, estratégias. Descansar parecia perda de tempo. Silêncio parecia ameaça. Paimon aparecia nesse período de forma diferente. Não mais distante. Não mais simbólico. Eu o via parado em lugares improváveis. No final do corredor. No reflexo da porta de vidro que dava para o jardim. Sempre montado em seu dromedário, imóvel, como se estivesse avaliando algo. Não avançava. Não recuava. Apenas observava. E isso me perturbava mais do que quando ele se movia. Comecei a entender que a casa não era minha conquista. Era uma consequência. Um ponto de passagem. Algo que existia apenas porque combinava com a narrativa do homem que eu tinha me tornado. E narrativas exigem cenários convincentes. Mesmo assim, algo dentro de mim buscava um ponto de apoio. Um lugar onde o movimento pudesse cessar por alguns instantes. Onde eu não precisasse provar nada. Onde o progresso não fosse exigência, mas escolha. Eu ignorava esse impulso. Raízes eram perigosas. O tabu ainda estava intacto.
Eu não amava. Não me permitia amar. Não criava vínculos reais. E, ainda assim, havia uma fissura se formando. Não no pacto, mas em mim. Foi nesse período que minha esposa anunciou a gravidez. A notícia foi recebida com sorrisos. Parabéns. Brindes. Expectativas. Eu participei de tudo no automático. Um herdeiro fazia sentido. Consolidava a imagem. Fortalecia o legado. Era lógico. Funcional. Mas à noite, sozinho no escritório, senti algo que não consegui nomear. Não era alegria. Não era medo. Era antecipação. Uma presença futura ocupando um espaço que eu acreditava estar vazio. Paimon apareceu naquela mesma noite. Estava no jardim, visível através da janela. O dromedário respirava lentamente. A terra sob seus pés parecia viva. Pela primeira vez, senti que ele não observava minha ascensão, mas minha construção. Construções fixam. Fixar é parar. Passei a andar pela casa com mais atenção. A notar o silêncio pesado. A perceber que aquele espaço não me reconhecia. Eu não fazia parte dele. Apenas o ocupava. Como alguém hospedado em um lugar caro demais para se sentir confortável. Meu casamento começou a mostrar rachaduras sutis. Não brigas. Distância. Olhares vazios. Conversas mecânicas. Nenhum de nós reclamava. Reclamar exigiria envolvimento. E envolvimento sempre leva a algo mais profundo. Eu acreditava estar seguro. Acreditava estar no controle. Mas o lar é traiçoeiro. Ele se infiltra. Ele sugere permanência. Ele convida a ficar. E tudo o que convida a ficar ameaça quem fez um pacto com o movimento. Naquele tempo, comecei a sentir algo novo ao voltar para casa. Não alívio. Não conforto. Uma espécie de peso. Como se o próprio espaço me perguntasse, em silêncio, até quando? Não respondi. Nunca respondi. Porque responder seria reconhecer que havia algo ali capaz de me deter. E eu não podia admitir isso. Não depois de tudo que tinha construído. Não depois de tudo que tinha sacrificado sem olhar para trás. O progresso exige coerência. E eu precisava continuar sendo quem eu tinha me tornado. Mas mesmo assim, algo já estava plantado. Uma semente pequena. Silenciosa. Irreversível. E eu ainda não sabia, mas aquele espaço vazio, aquela casa sem alma, estava prestes a receber algo que não respeita pactos, não entende contratos e não pede permissão para existir. Algo que não anda. Algo que faz ficar. E quando isso acontecesse, o caminho que me trouxe até ali começaria, finalmente, a se fechar. Capítulo 7. O amor proibido. Eu sempre achei que o amor chegaria como um impacto. Uma paixão violenta. Uma ruptura clara. Algo impossível de ignorar. Eu estava errado. Ele chegou silencioso. Pequeno. Frágil. E quando percebi, já era tarde demais. O dia em que meu filho nasceu não teve nada de místico. Não houve visões. Nenhuma presença à espreita. Nenhum aviso claro. Foi um hospital branco demais, luzes fortes demais, pessoas falando baixo demais. Tudo parecia comum. Seguro. Controlado. E talvez por isso tenha sido tão perigoso. Quando o colocaram em meus braços, eu não senti euforia. Não senti orgulho. Senti algo muito mais profundo. Algo que não passava pela razão. Uma ligação imediata. Instintiva. Um reconhecimento que não precisava de palavras. Eu tentei resistir. De verdade. Disse a mim mesmo que aquilo era apenas biologia. Responsabilidade. Continuidade. Nada que pudesse ameaçar o pacto. Nada que pudesse ser chamado de amor. Mas o corpo não obedece contratos. E o coração não entende proibições. Naquele instante, algo em mim parou. E eu soube. Não precisei de sinais. Não precisei de explicações. O tabu havia sido quebrado. Não por desejo. Não por escolha. Mas por algo muito pior para quem vive do progresso. Pertencimento. Eu não queria mais avançar sem ele. E isso foi o começo do fim.
Nos dias que se seguiram, tentei manter tudo como antes. Agenda cheia. Reuniões. Decisões rápidas. Mas havia uma diferença fundamental. Eu agora queria voltar para casa. Não pela casa. Não pela imagem. Mas por ele. E querer voltar é o oposto de avançar. Paimon apareceu na primeira semana. Estava parado no meio da estrada que levava ao hospital, montado em seu dromedário, bloqueando o caminho por um breve segundo antes de desaparecer. Não avançou. Não recuou. Apenas ficou. Como se refletisse exatamente o que estava acontecendo dentro de mim. Eu comecei a sentir medo. Não medo de perder dinheiro, mas medo de perder aquele vínculo recém-descoberto. Esse medo me tornou lento. E lentidão é imperdoável quando o progresso é a força que te sustenta. As primeiras falhas surgiram quase imperceptíveis. Um investimento que atrasou. Um contrato que esfriou. Um aliado que ficou distante. Nada alarmante. Nada definitivo. Mas suficiente para criar ruído. Eu tentava compensar. Trabalhar mais. Avançar mais. Mas quanto mais eu corria, mais cansado ficava. Algo em mim resistia. Algo se recusava a seguir. O amor não empurra. Ele âncora. Comecei a perceber como o mundo reage quando você muda o eixo da sua vida. Pessoas sentem. Sistemas sentem. O progresso, principalmente, sente. Ele não aceita a concorrência. Não divide espaço com nada que não seja movimento. Minha esposa percebeu a mudança antes de mim. Não disse nada. Apenas se afastou. Como se entendesse que havia perdido o lugar que nunca quis ocupar de verdade. Ela era parte da vitrine. Meu filho, não. À noite, eu o observava dormir. E pela primeira vez em anos, minha mente ficava em silêncio. Nenhuma projeção. Nenhum plano. Nenhuma necessidade de avançar. Apenas presença. Isso deveria ter sido paz. Mas foi sentença. Paimon começou a aparecer com mais frequência. Sempre imóvel. Sempre observando. O dromedário respirava pesado, como se carregasse o peso do tempo. Eu entendia o recado, mesmo sem palavras. Eu tinha parado. E quem para, fica para trás. Se você está ouvindo isso agora e sente um aperto estranho no peito, talvez esteja reconhecendo algo em si mesmo. Aquela coisa que dá sentido, mas também te torna vulnerável. Se quiser compartilhar nos comentários se você acredita que o amor salva ou destrói, essa história talvez fique ainda mais pesada quando lida junto. As perdas se intensificaram. Dinheiro começou a escorrer. O respeito diminuiu. As portas, antes abertas, passaram a exigir justificativas. O mundo já não se curvava com a mesma facilidade. E tudo isso porque eu cometi o erro mais imperdoável de todos. Eu quis ficar. O amor não quebrou o pacto de uma vez. Ele o corroeu por dentro. E enquanto eu me agarrava à única coisa que finalmente me fazia sentir inteiro, o caminho que me trouxe até ali começava a desaparecer sob meus pés. Eu ainda tinha muito a perder. E o progresso, paciente, cruel, implacável, estava apenas começando a cobrar. Capítulo 8. O caminho se fecha. A queda não começou com um impacto. Começou com atrasos. Nada desmoronou de uma vez. As engrenagens apenas começaram a render. Um pagamento que não caiu no dia certo. Um contrato que exigiu revisões inesperadas. Um investidor que precisava de mais tempo. Pequenos obstáculos, quase imperceptíveis. Mas eu o sentia como quem sente o corpo adoecer antes da febre. Eu ainda tinha dinheiro. Ainda tinha nome. Ainda tinha poder. Mas algo essencial tinha se deslocado. O eixo não era mais o mesmo. Eu tentava manter o ritmo antigo, mas agora havia resistência. Cada decisão exigia esforço dobrado. Cada avanço parecia arrancado à força. O progresso, que antes me empurrava, agora me testava. Como se perguntasse: até onde você vai insistir em ficar? Paimon apareceu no dia em que perdi meu maior contrato. Eu estava sozinho no escritório, tarde da noite, quando o reflexo surgiu no vidro. Ele não atravessava.
Não avançava. Estava parado atrás de mim, montado em seu dromedário, ocupando quase todo o espaço do reflexo. Pela primeira vez, senti algo próximo de pânico. Porque entendi. Ele não estava mais me acompanhando. Estava me aguardando. Comecei a perder aliados. Pessoas que antes me atendiam na primeira ligação agora demoravam dias para responder. Algumas nunca mais responderam. Outras fingiam apoio enquanto se afastavam estrategicamente. O respeito virou cautela. A admiração virou distância. O progresso não abandona. Ele substitui. Alguém mais rápido, mais frio, mais vazio. Alguém disposto a continuar andando sem carregar nada. Eu tentava compensar ficando mais tempo fora de casa, trabalhando mais, forçando decisões. Mas quanto mais eu tentava acelerar, mais eu errava. Minha mente estava dividida. Parte de mim queria recuperar o controle. A outra parte só queria voltar. E voltar já não era opção. Em casa, o silêncio era diferente agora. Não era vazio. Era tenso. Minha esposa mal falava comigo. Não por raiva. Por compreensão tardia. Ela sabia que havia perdido algo que nunca teve. E eu sabia que tinha encontrado algo que não poderia manter. Meu filho era o único ponto fixo em um mundo que voltava a se mover contra mim. Ao segurá-lo, tudo desacelerava. E isso, que deveria ser abrigo, se tornava acusação. Cada momento de paz cobrava seu preço em outro lugar. Paimon começou a surgir nos caminhos de retorno. Sempre que eu voltava para casa. Sempre que escolhia parar. Sempre que recusava uma viagem, uma reunião, uma oportunidade. Ele surgia adiante, montado, imóvel, fechando a estrada. O recado era claro. O caminho só existia enquanto eu avançava. As perdas se tornaram visíveis. Manchetes menos favoráveis. Rumores. Dúvidas. Meu nome começou a ser associado a risco. E risco é contagioso. Basta um sussurro para tudo ruir. Tentei negociar. Não com a demonia, ela nunca retorna antes do fim, mas comigo mesmo. Tentei reduzir o vínculo. Fingir distância emocional. Convencer-me de que ainda estava no controle. Mas amor não aceita redução. Ele é inteiro ou não é. E eu já tinha ido longe demais. Se você está ouvindo isso agora e sente aquele medo silencioso de perder tudo por causa de alguém ou de algo que te dá sentido, eu entendo. Se essa história está mexendo com você, comenta. Às vezes, reconhecer o medo já é uma forma de não se perder sozinho. Naquela fase, comecei a sonhar com estradas que terminavam abruptamente. Sem curvas. Sem aviso. Apenas fim. Acordava com o coração acelerado e a certeza de que algo irreversível estava em curso. O progresso não grita quando vai embora. Ele simplesmente deixa de responder. E quando isso acontece, você percebe tarde demais que tudo o que construiu dependia de algo que você já não controla. Eu ainda tinha um pouco de tempo. Ainda tinha restos. Mas o caminho já estava se fechando. E eu, parado entre seguir sem alma ou ficar com tudo a perder, começava a entender que não existiam mais escolhas boas. Apenas consequências. Capítulo 9. A queda. Quando tudo começou a ruir de verdade, eu já estava cansado demais para lutar. A queda não foi rápida. Foi longa. Arrastada. Humilhante. Cada degrau abaixo parecia exigir que eu lembrasse exatamente de onde tinha caído. Empresas que eu levei anos para construir foram dissolvidas em meses. Patrimônios vendidos às pressas. Bens leiloados com indiferença por pessoas que antes me tratavam como intocável. O dinheiro não acabou de uma vez. Ele foi embora em parcelas. Como se quisesse que eu sentisse cada perda com clareza cirúrgica. Cada número menor na conta era um lembrete de que o progresso não estava mais do meu lado. Minha esposa partiu sem escândalo. Sem gritos. Sem acusações. Levou consigo apenas o que nunca foi realmente meu. A imagem. Eu não tentei impedir. Não teria sido justo. Ela foi parte da vitrine. E vitrines não sobrevivem quando o prédio começa a cair. Meu filho,
Foi o golpe mais cruel. Não o perdi para a morte. Perdi para o sistema. Para decisões judiciais. Para argumentos frios que não se importam com amor, apenas com estabilidade. E eu já não era estável. Não financeiramente. Não mentalmente. Não espiritualmente. A última vez que o vi, ele não chorou. Apenas me olhou como quem tenta reconhecer alguém em ruínas. Esse olhar me acompanha até hoje. Foi depois disso que a solidão começou a falar comigo. Não como ausência de pessoas, mas como presença constante de pensamentos que não se calam. Culpa. Arrependimento. Questionamentos tardios. Tudo aquilo que eu suprimi durante a ascensão voltou com força total, sem filtro, sem defesa. Paimon apareceu na noite em que perdi a casa. Eu estava sentado no chão da sala vazia, cercado por paredes nuas, quando senti o chão vibrar. Ele atravessou a porta sem abri-la, montado em seu dromedário, ocupando o espaço como se sempre tivesse pertencido ali. Não me olhou. Não precisava. A mensagem era clara. O progresso havia passado por mim. E quem fica para trás, não é levado junto. A partir daí, tudo desceu rápido. Empregos temporários. Quartos alugados. Olhares desconfiados. Ninguém quer proximidade com quem caiu. A queda é contagiosa. Ela lembra às pessoas o quanto tudo é frágil. Minha mente começou a falhar. Não em grandes rupturas, mas em pequenas ausências. Esquecia horários. Confundia dias. Às vezes, acordava sem saber onde estava. O tempo perdeu forma. A estrada virou um labirinto sem saída. Eu falava sozinho. Respondia. Discutia com vozes que eu fingia não ouvir. Paimon surgia em momentos de lucidez extrema. Sempre montado. Sempre avançando em alguma direção que eu não podia mais seguir. Ele não zombava. Não punia. Apenas existia. E isso era pior. O amor, aquele amor que quebrou o pacto, agora doía como uma ferida exposta. Não me arrependia de tê-lo sentido. Me arrependia de não poder protegê-lo. De não ter sido forte o suficiente para sustentar as duas coisas. Progresso e pertencimento. Movimento e raiz. Eu quis os dois. E isso me custou tudo. Se você está ouvindo isso agora e pensa que jamais faria um pacto desses, pense de novo. Quantas vezes você já escolheu avançar deixando algo essencial para trás? Se essa história te fez refletir, deixa um comentário. Talvez alguém precise ler o que você sente agora. Os dias passaram a se confundir. Miseráveis. Vazios. Silenciosos demais. Às vezes, eu caminhava sem destino só para sentir que ainda estava em movimento. Mesmo que fosse um movimento inútil. Mesmo que não levasse a lugar nenhum. Porque parar completamente era encarar o que sobrou. E o que sobrou foi pouco. Um homem sem lar. Sem nome. Sem caminho. O progresso tinha seguido adiante. E eu fiquei. Sozinho na estrada que nunca me deixou voltar. Capítulo 10. O que nunca retorna. Ele acreditou que a queda era o fim. Humanos sempre acreditam nisso. Mas o fim não é perder tudo. O fim é entender exatamente por que perdeu e não poder fazer nada com esse entendimento. Eu voltei quando não havia mais nada a ser tomado. Não por misericórdia, não por curiosidade. Voltei porque histórias como a de Flynn precisam ser encerradas onde começaram. Caminhos exigem simetria, pactos exigem consciência tardia. Ele estava sentado à beira da estrada, não a mesma encruzilhada. Essa já não se revela duas vezes ao mesmo espírito. Era um lugar qualquer, sem nome, sem direção. Humanos chamam isso de acaso. Eu chamo de consequência. Flynn não me implorou. Nunca imploram quando finalmente entendem. Seus olhos estavam vazios, mas atentos. Ele já não corria, já não avançava, já não fingia controle. O progresso o havia atravessado por completo, como um rio que passa e não olha para quem ficou na margem. Eu não me arrependo, ele disse sem me encarar. E nisso foi honesto.
Poucos entendem que o erro não foi amar. O erro foi acreditar que poderia amar sem parar, que poderia segurar algo eterno enquanto fazia um pacto com o movimento. Progresso não divide espaço, ele exige exclusividade. Eu me aproximei, ele sentiu. Sempre sentem. Expliquei o que nunca foi oculto, apenas ignorado. Caminhos não punem, eles apenas seguem. Quem tenta ficar parado em algo feito para avançar é esmagado pela própria decisão. Paimon surgiu atrás de mim, montado em seu dromedário, atravessando a estrada com a mesma calma de sempre. Não olhou para Flynn. Reis não se despedem. Ele passou e o chão pareceu vibrar levemente, como se o mundo ainda estivesse andando, mesmo sem ele. Flynn observou em silêncio. Então é isso? Perguntou. Eu fico aqui? Não respondi de imediato. Humanos confundem respostas com alívio. Você ficou no momento em que amou, eu disse. Todo o resto foi apenas o mundo seguindo sem você. Ele fechou os olhos. Não chorou. Chorar exige esperança. E a esperança, essa ficou na encruzilhada. Eu disse a ele algo que poucos escutam sem enlouquecer. Não existe punição maior do que compreender perfeitamente o caminho que escolheu. Porque agora ele sabia. Sabia que o progresso cumpriu tudo o que prometeu. Sabia que o pacto nunca foi injusto. Sabia que a perda do lar físico e espiritual não foi traição, foi coerência. O mundo não desmoronou ao redor dele. Ele apenas deixou de acompanhá-lo. Antes de partir, deixei Flynn com uma última verdade. Não como ameaça, como espelho. Existem pessoas que nascem para avançar sem olhar para trás. E existem pessoas que descobrem tarde demais que precisavam de algo para chamar de lar. Você tentou ser as duas coisas. Ele assentiu. Não em concordância, em aceitação. E então eu fui embora, porque não havia mais nada a ser feito. Agora, você que escuta esta história, talvez esteja se perguntando se Flynn poderia ter escolhido diferente. Talvez esteja julgando. Talvez esteja se reconhecendo. As encruzilhadas fazem isso. Elas revelam mais sobre quem observa do que sobre quem passa. A moral é simples e cruel. Progresso sem pertencimento gera ascensão. Pertencimento sem progresso gera estagnação. Mas tentar viver os dois cobra um preço que quase ninguém consegue pagar. Alguns caminhos te levam longe, outros te fazem ficar. E os mais perigosos são aqueles que te fazem acreditar que você pode ter tudo. Se essa história te atravessou, não ignore. Histórias assim não são apenas entretenimento. São avisos antigos, contados de novas formas. Se quiser continuar caminhando por narrativas como essa, você já sabe o que fazer. Ficar por aqui, acompanhar os próximos episódios, compartilhar com quem anda rápido demais, sem saber para onde vai. Porque a encruzilhada, ela nunca deixa de existir. Ela apenas espera você acreditar que não precisa mais dela.